questão da ostentação, né? E uma reflexão que eu estava fazendo é que cada vez mais, né, trazendo para o meu cenário, a internet, as pessoas elas têm um interesse maior em consumir conteúdos da vida real. E quando eu falo da vida real, durante vários momentos eu tive a oportunidade de trabalhar com a Esther, né, no grande veículo de comunicação que foi uma das minhas bases para começar também a trabalhar com a internet, que eu estava inserido naquele contexto. E a gente precisa dar o primeiro passo, e quando a gente dá o primeiro passo, que a gente começa a entender, né, um pouco do trabalho que a gente está fazendo no dia a dia, e a gente começa a conhecer a nossa audiência, entender o que faz sentido para eles, isso é fundamental. E, por exemplo, hoje eu percebo que todo o conteúdo que eu gasto muita energia para produzir, conteúdos bem elaborados, com uma locução bacana, são os conteúdos que menos engajam. Aquilo que eu faço com a minha linguagem, com a minha essência, de pegar o celular, começar a gravar, não ficar fazendo corte direto e fazendo o negócio acontecer, é o que as pessoas mais gostam de ver. E a internet, ela tem um pouco dessa questão de você ser mais acessível, né, do que os veículos tradicionais. Então, as pessoas te verem na rua, falar com você, você conseguir dar atenção, ouvir as pessoas, né? Porque a gente precisa da história delas para poder criar os nossos conteúdos, que é isso que faz a relevância. Então, eu acho que esse que é o caminho, assim, a gente estar próximo das pessoas, a gente conhecer a nossa audiência, entender que o que eles buscam é muitas vezes um conteúdo natural, sabe? Sem aquela coisa maquiada. Você percebe, por exemplo, hoje nas redes sociais, você vai olhando ali no Instagram, são vários conteúdos de pessoas comuns, reais, assim. Esse dia eu estava vendo um vídeo de uma mulher que mostra a rotina dela numa roça, assim, como faz a banha do porco, sabe? Aí eu fico vendo um monte de vídeo lá do Pará, que eu já falei pra você da relação que eu tenho com o Pará, que eu tenho familiares lá, e o pessoal fazendo açaí, aqueles vídeos assim, você olha pessoas com 2, 3, 5 milhões de seguidores, vídeos com milhões de visualização, e a pessoa tá assim, como se ela tivesse acordado e feito um vídeo, e ela não tá nem aí, as pessoas querem ver isso, vida real. Essa coisa maquiada, acho que esse tempo da internet está cada vez mais morrendo. Falando assim sobre essa questão da estética, conectando um pouco o que tu trouxe, e a Ju também, até mesmo quando estamos com os nossos, tem alguns cuidados específicos que a gente tem que ter. Uma vez a gente estava numa vivência, numa aldeia, tinham vários cineastas indígenas, e aí um cineasta de um povo foi filmar uma mulher cantando, uma mulher indígena de outro povo cantando. Ela estava numa cadeira sentada e ela cantou a música e todo mundo, e tava, visualmente, esteticamente estava lindo. Gente, nossa, que linda essa imagem. E aí chegou um outro cineasta do povo dessa cantora e falou assim, olha, tá errado. Gente, como assim? Mas tá lindo, o que é que tem de errado? Falou, essa música, ela tem que cantar balançando os braços. O braço dela tá parado. Tá errado, não é assim. A nossa cultura não é desse jeito. Então, mesmo entre cineastas indígenas, tem muitos detalhes e camadas que a gente precisa ter atenção, né? Eu acho que é aquilo de perguntar, de colaborar, como você fazia, como você faria, tá certo isso aqui, não tá? E a internet vem mostrando essa realidade esses dias, eu acho que aumentando a nossa autoestima de uma certa forma, pelo menos dentro do contexto indígena. Você vê várias pessoas indo para a internet compartilhar o que antes era uma vergonha, né? Você ia para a rua pintado com seu grafismo ou utilizando uma pulseira de miçanga. Isso era uma vergonha porque causava um espanto nas pessoas. E hoje acaba que a boa parte da juventude está resgatando esse orgulho da sua cultura por conta do que vê na internet. Mas a internet modificou muito a nossa forma de trabalhar. Quem trabalha com cinema, com audiovisual mais tradicional, inclusive a televisão. Então, assim, como vocês acham, trazendo para o trabalho pessoal de vocês, que a internet modificou ou vem influenciando o trabalho de vocês hoje em dia? E aí, queria ouvir de todo mundo. Eu acho que tem uma primeira coisa que é o recorte, né? Hoje em dia muita gente não vê uma reportagem inteira, ela vê um recorte no Instagram e aí você vai ver os comentários, elas estão discutindo coisas que são claras que elas não viram a reportagem inteira, né? Então, é uma coisa que é uma mudança, é uma forma diferente de consumir. E eu não sei o que a gente vai fazer com isso.
Eu acho que tem uma questão que eu não acredito completamente, que é essa visão de que as pessoas não têm paciência para ver nada grande. Precisa ser tudo muito curto e tal. E eu tenho uma desconfiança, assim, sobre isso, porque eu acho que as pessoas gostam de ouvir histórias bem contadas. E as coisas que a gente faz, que são relativamente grandes, a Profissão Repórter tem 40 minutos quase, o Fantástico a gente faz matéria de 10 minutos. Os programas que a gente acha bom, as reportagens que eu considero boas, a audiência é muito boa. Então eu tenho dúvida se isso acabou de fato ou se a gente tem que repensar a forma como a gente está contando a história para trazer esse público. Porque eu acho que a internet está trazendo isso pra gente. A gente olhar mais para o nosso conteúdo. Será que a TV que eu vou fazer hoje é a mesma da década de 90? Acho que não, porque a forma como a gente consome o conteúdo é diferente. E como é que eu vou, de alguma forma, me referenciar na internet, né, mas mantendo ali o pilar do que é o jornalismo de TV e tal. Então eu acho que isso é uma coisa, é uma questão que a gente reflete todo dia, não tem, é tentativa. Mas eu acredito ainda que as pessoas estão afim e param para ver longas histórias, igual documentários, né? Você vê essa febre que a gente está hoje de documentários e tá rolando, assim, sabe? Eu acho que uma história bem contada, bem feita, tem audiência para isso. A gente tem que refletir cada vez mais na linguagem e no como a gente vai contar essas histórias. Eu acho que a internet está provocando a gente nesse lugar e eu acho que isso é positivo.